Um mês atrás, a América e Israel achavam que tinham tudo calculado. Lançar os ataques, eliminar a liderança, paralisar o programa nuclear, assistir o regime colapsar por dentro. Talvez 2 semanas, talvez 3. Limpo, controlado, decisivo. Esse era o plano. Aqui está o que realmente aconteceu. 30 dias depois do início desta guerra, mais de 300 soldados americanos foram feridos. 13 mortos confirmados. O Irã ainda está atirando. O Estreito de Hormuz, a artéria por onde flui aproximadamente 1/5 do petróleo mundial, está efetivamente fechado. Os preços do petróleo explodiram. Países na África estão ficando sem combustível. Toneladas de chá estão paradas no porto de Mombasa porque os navios se recusam a navegar. Paquistão e Filipinas declararam semanas de trabalho de 4 dias para lidar com a crise energética. E o secretário de Estado, Marco Rubio, está na televisão dizendo que esperam encerrar isso nas próximas 2 semanas. 1 mês depois. Ainda dizendo 2 semanas. Esta é a história de 30 dias que mudaram o Oriente Médio, abalaram a economia global e levantaram uma questão que ninguém em Washington parece querer responder honestamente. Qual era exatamente o desfecho pretendido aqui? Vamos voltar ao início. Porque antes de a primeira bomba cair, houve um telefonema. Ou melhor, um avanço. Em 27 de fevereiro de 2026, literalmente o dia antes dos ataques, o ministro das Relações Exteriores de Omã anunciou que as negociações nucleares entre o Irã e os Estados Unidos haviam chegado a um ponto de virada. O Irã havia concordado em nunca estocar urânio enriquecido. Havia concordado com verificação completa da AIEA. Havia concordado em reduzir irreversivelmente seus estoques de urânio enriquecido ao nível mais baixo possível. O ministro omanense disse que a paz estava ao alcance. As negociações estavam agendadas para retomar em 2 de março. Nunca aconteceram. Porque nas primeiras horas de 28 de fevereiro, quase 900 ataques choveram sobre o Irã em apenas 12 horas. A explicação do governo Trump para por que a diplomacia colapsou vem do enviado para o Oriente Médio Steve Witkoff, que afirmou que o Irã havia iniciado aquelas negociações insistindo em seu direito inalienável de enriquecer urânio, que havia rejeitado a demanda americana de enriquecimento zero, e que os negociadores iranianos haviam até se gabado de que seu estoque de urânio enriquecido a 60% era suficiente para construir 11 bombas nucleares. Diplomatas que estavam realmente na sala contaram uma história diferente. Que Witkoff havia deturpado deliberadamente o que aconteceu. Que o Irã estava se movendo em direção a concessões, que o acordo estava sendo sabotado, não porque as negociações haviam falhado, mas porque alguém já havia decidido que as bombas cairiam independentemente. Quer você acredite em Witkoff ou nos diplomatas, o timing é inegável. A paz estava sendo negociada. Então não estava mais. E então a guerra que remodelaria a região começou. A primeira salva do que o exército americano internamente codinominou, Operação Fúria Épica, foi impressionante em sua ambição. Quase 900 ataques em 12 horas. Os alvos incluíam a infraestrutura de mísseis do Irã, sítios nucleares, sistemas de defesa aérea, instalações militares e sua liderança. O líder supremo Ali Khamenei foi morto. Dezenas de outros funcionários iranianos morreram ao seu lado. Os ataques também atingiram a sede da emissora estatal iraniana. O prédio do parlamento iraniano foi alvo. A Assembleia de Especialistas, o órgão responsável por eleger o próximo líder supremo, foi bombardeada enquanto seus membros estavam em uma reunião preliminar para iniciar exatamente esse processo de seleção. O presidente Trump disse a repórteres depois que praticamente tudo havia sido destruído e que o Irã não tinha mais marinha, nem força aérea, nem radar, nem detecção aérea. Esse foi o dia 1. E o dia 1 foi genuinamente devastador para o Irã. Mas aqui está a coisa sobre o Irã que qualquer pessoa que estudou esta região sabe, e que os arquitetos desta campanha parecem ter ou subestimado ou ignorado completamente. O Irã tem se preparado para este momento há décadas, construiu redundância em tudo, dispersou seus estoques de mísseis, enterrou suas estruturas de comando, distribuiu sua tomada de decisões, e havia avisado, publicamente e repetidamente, que se fosse atacado, responderia visando todas as instalações militares americanas na região. Não era um blefe. Dentro de horas dos primeiros ataques, o Irã lançou ondas de mísseis e drones contra Israel, contra bases militares americanas no Bahrein, Catar, Kuwait, Jordânia e Arábia Saudita, contra a infraestrutura de petróleo em todo o Golfo, contra a navegação comercial no Estreito de Hormuz, contra aeroportos, contra instalações de energia, contra alvos financeiros. O Irã até declarou todas as instituições financeiras americanas e empresas multinacionais operando no Oriente Médio como alvos legítimos. Arábia Saudita, Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Países que passaram anos gerenciando cuidadosamente seu relacionamento com o Irã, países que explicitamente não queriam fazer parte desta guerra.
se viram subitamente absorvendo ataques iranianos em sua infraestrutura de energia, porque forças americanas estavam operando a partir de seu território. 2 mísseis balísticos atingiram a base aérea Al-Udeid, no Catar, onde milhares de soldados americanos estão estacionados. O Irã atingiu a base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, com pelo menos 6 mísseis balísticos e 29 drones, ferindo pelo menos 15 americanos, 5 deles em estado grave. A capital catarense suspendeu as reuniões públicas do Ramadã e transferiu todas as escolas para o ensino remoto. Um edifício no distrito comercial de Sif, no Bahrein, foi atingido. Pelo menos 11 pessoas foram mortas nos Emirados Árabes Unidos, incluindo nacionais do Paquistão, Nepal, Palestina, Índia e Bangladesh. O Irã estava enviando uma mensagem que era simultaneamente militar e política. Se você deixar a América usar seu solo para nos atacar, você também pagará um preço. E essa mensagem funcionou. Os estados do Golfo agora estão presos em uma posição impossível. Não podem abertamente se alinhar com o Irã, mas estão sangrando por causa de sua aliança com Washington, e Washington não está oferecendo muita proteção. O Egito impôs um toque de recolher comercial. A Etiópia está ficando sem petróleo. O FMI alertou que cada aumento de 10% nos preços de energia adiciona quase 0,5% à inflação global. A economia mundial está sendo mantida refém. Agora vamos falar sobre o que aconteceu dentro do Irã, porque o custo humano desta campanha é algo que o público americano em grande parte não está vendo. Até 17 de março, a Organização Independente de Direitos Humanos, H-Nahana, havia documentado mais de 3.000 mortes dentro do Irã pelos ataques aéreos. Dessas, mais de 1.300 eram civis, mais de 1.000 eram militares e mais de 600 permaneciam não classificadas. A própria H-Hana alertou que o custo militar real era quase certamente muito maior porque o governo iraniano oculta essa informação e porque a H-Hana simplesmente não consegue acessar sítios militares remotos. O vice-ministro da Saúde do Irã disse que pelo menos 1.255 pessoas haviam sido mortas, incluindo 200 crianças. Crianças? Suas idades variavam de 8 meses a 88 anos. Mais de 12.000 pessoas foram feridas, principalmente por queimaduras e lesões por esmagamento. 29 instalações médicas foram danificadas. 10 hospitais foram forçados a fechar completamente. 52 centros de saúde destruídos. No próprio primeiro dia da guerra, uma escola primária para meninas na cidade portuária sulista de Minab, a escola Shajareh Tayyeber, foi atingida. Um míssil atingiu um bairro residencial em Beit Shemesh, em Israel, matando 9 civis. A Organização Mundial da Saúde identificou 13 sítios de infraestrutura de saúde iranianos que foram atingidos. Mais de 2.000 pessoas no Irã, Líbano e Israel foram mortas no total. O ACLED, o projeto de dados de localização e eventos de conflito armado, um dos monitores de conflito independentes mais rigorosos do mundo, documentou mais de 2.800 eventos de ataque distintos em pelo menos 29 das 31 províncias do Irã. Teherã sofreu o bombardeio mais pesado de qualquer cidade. No quinto dia, os lançamentos de mísseis iranianos haviam caído acentuadamente. No 10º dia, os ataques iranianos contra Israel haviam caído mais de 90% do pico. Esse número se tornou o ponto de discussão americano e israelense. Os mísseis do Irã estão acabando, a estratégia está funcionando, eliminamos 3/4 de sua capacidade de lançamento. E há verdade nisso. Os EUA e Israel infligiram danos enormes à infraestrutura de mísseis do Irã, grande parte reconstruída após a Guerra dos 12 Dias em junho de 2025. Mas aqui está o que esse ponto de discussão omite cuidadosamente. O Irã ainda tem o suficiente para ferir 300 soldados americanos, para atacar infraestrutura de petróleo em 6 estados do Golfo simultaneamente, para fechar o Estreito de Hormuz, para atingir Dimona, a instalação nuclear de Israel, 2 vezes, ferindo pelo menos 180 pessoas em uma das escaladas mais alarmantes de todo o conflito. Quando você atinge uma instalação nuclear com mísseis balísticos em uma troca de represálias, você está a um cálculo errado de uma catástrofe que não pode ser desfeita. E o Irã está fazendo um argumento diferente sobre seus lançamentos de mísseis reduzidos. Seus funcionários dizem que estão conservando deliberadamente o que resta, regulando o ritmo, jogando um jogo longo que a América, com seu apetite por vitórias rápidas e seu calendário político, não consegue igualar. Quem está certo? Provavelmente ambos em graus variados. O Irã está degradado e o Irã ainda é perigoso. Essas duas coisas não são mutuamente exclusivas. Agora vamos falar sobre a questão da liderança, porque isso é crucial e subreportado. Quando Khamenei foi morto, o Irã enfrentou uma crise de sucessão imediata. A Assembleia de Especialistas, o órgão de 84 membros que deveria eleger o próximo líder supremo, foi bombardeada enquanto estava em sessão, preparando